Feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Então nós vamos dar sequência aos estudos que nós estamos fazendo pelas quartas-feiras. Estamos estudando o livro de Hebreus. Para aqueles que se lembram, nós fizemos a última leitura do capítulo 5 e hoje nós vamos adiantar um pouco mais, caminhando para o capítulo 6, importantíssimo capítulo que faz uma advertência muito séria com aqueles que uma vez já experimentaram o dom da salvação, com todos os atributos que lhes são conferidos pela ação e graça do Espírito Santo, e que deixaram a fé, que recuaram, que abandonaram a fé em Cristo e que tentam voltar. Então nós vamos estudar um importante capítulo. Vamos observar que o escritor aos Hebreus é como se ele estivesse falando na voz de Deus, né? E toda palavra bíblica, ela é a palavra de Deus. Então ele diz que de nós se espera coisas melhores. A gente vai ter a oportunidade de ver versículo a versículo. Nós vamos poder ver como Deus trata as questões que se relacionam ao pacto, à aliança que ele faz com o homem. E a Bíblia chega a dizer que quando ele faz um juramento a Abraão, e ele querendo firmar aquele pacto sob juramento, não havendo alguém superior a ele para que ele pudesse fazer o juramento, ele jurou por si mesmo. O juramento de Deus, ele é inquebrantável, a aliança de Deus é inquebrantável. Ela é sempre firme, porque ela está firme nele próprio. Então nós temos um capítulo hoje importantíssimo. Eu vou convidá-los para fazermos a leitura do capítulo 6 de Hebreus. Ao iniciarmos a palavra, eu vou fazer uma pequena retrospectiva no capítulo 5, para a gente entender a sequência desse capítulo, porque nesta sessão que nós estamos tratando, né, que vai do capítulo 4 e o verso 14 até o final do capítulo 6, ele está falando sobre a superioridade de Cristo como sumo sacerdote em relação ao sacerdócio do antigo pacto. Ou seja, ele é superior aos sacerdotes segundo o sumo sacerdote Arão, né? segundo o levirato. Então é importante que nós entendamos isso. Eu gostaria muito mesmo, que os irmãos estivessem lendo o livro de Hebreus, para entender o livro de Hebreus, para ver a riqueza do livro de Hebreus, para ver como a garantia da nossa salvação está na vida, no ministério, no sacrifício de Jesus que foi feito por nós. No livro de Hebreus é apresentado Jesus em diversos prismas do plano de Deus. Ele se apresenta aqui como um ser poderoso, que é a imagem do próprio Deus. Os irmãos devem lembrar, isso está no início do capítulo 1 de Hebreus, né? Jesus é a expressa imagem de Deus, é o resplendor da glória de Deus. Então, ele é apresentado como um ser superior aos anjos, superior a todas as coisas, não é? O capítulo 3, a Bíblia nos mostra Cristo superior a Moisés, né? Jesus muito superior a Moisés, aquele personagem mais admirado pelos judeus depois de Abraão, é um homem de um poder tremendo.
a Bíblia diz que Jesus era superior a ele, e depois vai apresentar Jesus como superior ao sumo sacerdote. Lembrando que aqui no capítulo 5, diz que o sumo sacerdote, ele é constituído para se compadecer dos fracos, dos errados. Porém, o sacerdócio arônico talvez não tenha tido muito sucesso, porque ele próprio tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Mas aí é que vem a grandeza de Cristo e que mostra a nossa salvação. É que Jesus não entra no santuário com sangue de bodes e de touros, mas entra no santuário que está nos céus com seu próprio sangue. Ele não precisa fazer sacrifícios e ofertas todo ano. O sacrifício dele é um só. E o sacrifício dele tem validade eterna. E ele cobre todos aqueles que com fé creem nele como sacerdote da nossa confissão. Então o livro de Hebreus dá uma segurança de salvação ao crente, que é uma coisa extraordinária. Não é? É pena que nós somos tão negligentes para lermos a palavra de Deus. Nós temos tempo para ler todas as coisas que nos interessam, ler livros, ler mensagens, ler coisas sem significância, e às vezes não dedicamos tempo para ler a Bíblia. Não é? Então eu faço um apelo a que voltemos à leitura bíblica. Dá licença só um minuto. É lamentável, nós estamos vivendo numa época de um mundo agitado, um mundo que caminha numa direção que é totalmente contrária a todos os princípios morais e éticos que foram estabelecidos por Deus desde o princípio, e que nós tivemos aí alguns milhares de anos, nós vimos a humanidade seguindo dentro desses princípios, mas ultimamente, nas últimas décadas, parece que deu uma loucura no ser humano, né? Nós estamos num desenfreio terrível, nós não temos mais tempo para aquilo que é útil, nosso coração se carregou das seduções da riqueza, lembrando que essa é uma das advertências de Jesus na parábola do semeador, que é causa de impedimento de produzir frutos. Os irmãos observem que na medida que as igrejas, para quem lembra, não é, para quem tem um pouco mais de tempo nas igrejas, há de se lembrar que quando a igreja não tinha os membros não tinham esse desejo ou não eram induzidos à busca do bem material, as igrejas produziam frutos, as igrejas eram alegres, as igrejas eram visitadas pelo Espírito Santo, as igrejas recebiam os dons espirituais, havia batismo no Espírito Santo, havia curas, todo culto era permeado da glória de Deus. Mas desde quando nós começamos a ser incentivados à busca do bem material, ao conforto que o mundo nos oferece, nós vimos que, de alguma forma, nós afugentamos Deus da nossa esfera de convívio. Nós precisamos trazer Deus de volta, primeiramente para dentro dos nossos corações. É se lembrar do que disse Tiago: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É como se Deus estivesse ansioso para nos encontrar de volta, mas nós viramos as costas para Deus. Nós temos tempo hoje somente para as coisas que dizem respeito à vida temporal, a essa vida aqui. Nós nos esquecemos que aqui não se resume a essência da nossa vida, mas a nossa vida está no pós-mortem. Então vamos voltar para a Bíblia, irmãos. Os que ainda não começaram a ler, o livro de Hebreus, irmãos, são 13 capítulos. São 13 capítulos, não dá mais do que 5, 6 folhas. Sabe, é tranquilo, dá para ler-se o livro de Hebreus
em 1 hora e 20, você consegue ler os 13 capítulos, porque são 13 capítulos, mas são pequenos. É 18 versículos, é 22 versículos. Alguns capítulos chegam aí à marca dos 25. Então se alguém quiser, logo após a palavra, pode se assentar aí num lugar tranquilo antes de dormir, e com 1 hora você terá lido pela primeira vez o livro de Hebreus. Então vamos ler o capítulo 6. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o extraordinário capítulo do qual nós vamos extrair aqui uma verdade inconteste, de que é muito perigoso para aqueles que deixam o caminho e voltam atrás, mesmo às vezes permanecendo no seio da comunidade cristã. Porque não é cristão aquele que frequenta ou que convive com a comunidade, mas aquele que por trabalho e por ações e por obras dá verdadeiro testemunho de que a sua vida foi transformada. Muito bem. Então vamos entender o capítulo 6. Como eu disse aos irmãos, se os irmãos
estão lembrados, né? O capítulo 5 começa falando que todo sumo sacerdote, dentre os homens, tomado dentre os homens, é constituído para fazer um trabalho a favor dos homens, para oferecer os dons e sacrifícios pelos pecados. E que esse homem, que é sujeito aos mesmos pecados, possa compadecer dos ignorantes e errados, pois ele está na mesma condição, né? Agora, faço aqui um parênteses. Os irmãos sabem o quanto nós temos dificuldade para entender as fraquezas dos outros, mesmo estando nas mesmas condições e sujeito às mesmas fraquezas. Precisamos aprender, né? É nesse sentido que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, quando nós oramos: Pai, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Isso nem sempre é verdade. Nós, às vezes, guardamos em nossos corações mágoas e rancores, pensamentos de obstrução de relacionamentos por causa de falhas das pessoas. Nós nos julgamos superiores às pessoas. Nós nos fazemos juiz daquele que julgamos errado aos nossos olhos, quando, na verdade, inúmeras vezes nós somos sujeitos a uma fraqueza muito maior do que daquele. Então, uma advertência que aqui se faz, não é? E esse sumo sacerdote que deveria ter complacência do seu irmão, muitas vezes ele não faz. E aqui é uma advertência dizendo que aquele sumo sacerdote que era constituído pelos homens, a favor dos homens, ele tinha que ser necessariamente chamado por Deus segundo o chamado que ele havia feito para Arão. Então ele tinha que ter o mesmo padrão de Arão. Aí ele faz uma comparação. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, quer dizer, ele não se fez a si mesmo sacerdote ou sumo sacerdote, ele não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Então o compromisso de Cristo e o compromisso do sumo sacerdote é glorificar a Deus, aquele que o constituiu sumo sacerdote. É nesse sentido que nós hoje, feitos sacerdotes por Cristo, nós temos que pensar na glória de Deus e não em nós mesmos. Nós temos que pensar em nos compadecer do próximo. Lembra que a Bíblia diz que alcançará misericórdia aqueles que fizerem misericórdia, porque a misericórdia triunfa no juízo. Então, nós precisamos aprender com a Bíblia. Por que às vezes nós não temos a certeza da salvação? É porque nós não trilhamos no caminho que a Bíblia estabeleceu como sendo o caminho para que alguém receba a promessa. Lembra que no capítulo 6, se os irmãos observaram a leitura, nós devemos ter lido aproximadamente 5 vezes a repetição da palavra promessa, nos seus mais variados, nos seus relacionamentos mais variados em relação ao homem e aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, né? Aquele que é o garante da promessa. Então nós vamos rever isso quando chegar ao capítulo 6. Mas então, voltando aqui a Cristo, que foi feito sumo sacerdote, quando Deus o disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, lembrando que isso está no Salmo 2, né, só para recordar aí a memória dos irmãos, ele diz que ele foi constituído sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Então vamos lá. Aqui, por que nós não entendemos a Bíblia, não entendemos o Evangelho, não entendemos as cartas de Paulo, nós não entendemos o livro de Hebreus, não entendemos o Antigo Testamento? Agora aqui, o próprio livro de Hebreus vai nos dizer por que nós somos tão ofuscados no entendimento. Ele diz que é por causa da nossa negligência. Eu não sei se você vai reconhecer que é negligente em relação à Bíblia. É possível que você já deve ter alcançado, quem sabe, algumas graduações. Acredito que no mundo de hoje você deve ter sido obrigado para alcançar a sua formatura, a sua graduação,
obrigado a ler diversos livros, quem sabe livros bastante robustos, né? Verdadeiros tomos, verdadeiras coleções, e você teve que ler, às vezes atravessando noite até a madrugada, para terminar a leitura de um livro, mas nós somos negligentes em relação à palavra da vida. Essa é a palavra que nós devemos conhecer. Essa palavra tem vida. Essa palavra nos faz sábios. Essa palavra nos faz inteligentes. Essa palavra nos faz vencedores. Essa palavra nos cura. Essa palavra nos liberta. Essa palavra traz a unidade familiar, traz a unidade nos nossos relacionamentos e, além do mais, produz em nós a vida abundante que Jesus disse no capítulo 10 de João. Então, irmãos, ele vai dizer que, como sumo sacerdote, feito sumo sacerdote eternamente, porém, ainda que como filho que era, ele aprendeu a obediência a Deus e se submeteu a Deus quando havia determinação de que ele morresse pela humanidade, para que ele pudesse oferecer o seu próprio sangue. Lembrando que ele era diferente, não era como o sumo sacerdote do sistema arônico, que oferecia o sangue de outrem. Era um inocente, mas era um touro, era uma ovelha, nunca era o seu próprio sangue. Agora Jesus sofre a imolação de si próprio, da sua vida, para que ele pudesse entrar no lugar santo dos santos, que está no céu, com seu próprio sangue. E para isso ele se submeteu à ordenação de Deus, à obediência. A Bíblia diz que ainda que era filho, não é? E aí ele vai dizendo o seguinte: e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se você não aprender nenhum versículo, não tiver nenhum versículo para fundamentar a sua salvação, você tem pelo menos esse versículo aqui que você pode aprendê-lo. É o versículo de número 9, né? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O grande problema está em obedecê-lo, não é? Ele é a causa de salvação, mas para aqueles que lhe obedecem. E obedecer a Cristo é seguir a Bíblia, é seguir o sistema doutrinário bíblico. O que a cristandade hoje está sendo ensinada, não é, por homens ímpios, segundo o livro de Judas, a carta de Judas, que diz que homens ímpios entraram no nosso meio e transformaram a graça de Deus em dissolução. E nós estamos sendo influenciados e ensinados a seguir um caminho desconhecido por Deus. Não é o caminho da obediência de Cristo. Então, prosseguindo, porque eu não posso me amarrar muito aqui, eu tenho todo um capítulo 6 para caminhar com os irmãos. Ele diz aqui: chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele diz no verso 11, e é aqui que nós vamos entender porque não aprendemos a Bíblia: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Entenderam? Esse é o grande problema. Nós não temos como avançar. O Espírito Santo não tem como nos guiar a esse oceano bíblico de revelações divinas, porque nós somos negligentes para aprender, porque nós já temos tempo suficiente para termos aprendido aquilo que é o básico das lições fundamentais e elementares da doutrina de Cristo. Mas nós temos que ficar mastigando as mesmas coisas. Vamos ver o verso de número 11, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes por ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus,
e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aí, infelizmente, nós não podemos avançar muito na igreja, né, com ensinamentos, exatamente porque há muitas pessoas que ficam boiando. Às vezes a gente fala de histórias do Antigo Testamento, não é, das histórias dos patriarcas, e tem pessoas que não conseguem entender, não é? Porque o livro de Hebreus diz que são pessoas que já deveriam ser mestres pelo tempo que estão na igreja, que estão servindo a Deus, mas estão ainda sem compreender os próprios rudimentos da doutrina de Cristo. E aí ele diz o seguinte, que essas pessoas não podem receber um alimento sólido. Não se pode falar com elas do aprofundamento bíblico. Estudar, por exemplo, a teologia paulina, aquela que fala sobre os pontos essenciais que revelam a obra redentora de Cristo, da forma como Deus fez para que nós fôssemos redimidos. É difícil falar dos segredos que Deus tem para revelar ao seu povo, da multiforme graça que foi dada à igreja para revelar essa sabedoria divina. Nós não conseguimos sequer fazer com que a igreja chegue a um nível para que as riquezas incomensuráveis de Deus, elas sejam vistas através da igreja. Quiçá, podemos dizer que no passado ela foi vista quando no princípio da obra, quando ainda estava nos contornos de Jerusalém. Mas depois se perdeu no tempo por causa dos muitos malabarismos que passaram a fazer os seus líderes, trazendo para a igreja coisas estranhas. Mas vamos aqui. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ele está falando espiritualmente. Quem tem que ficar discutindo rudimentos doutrinários, né? É lamentável que nós ainda tenhamos que ficar falando sobre alguns aspectos contaminantes de costumes que nós ainda usamos. Não é? Nós ainda somos um grupo de pessoas levados pelo modismo do mundo. Não é? É só você pegar as fotografias das igrejas do tempo passado, você vai ver que em cada década o costume da igreja era igual ao costume do mundo. Ora, nós deveríamos ter ultrapassado isso. Nós deveríamos ter um padrão. A Bíblia diz que nós devemos ter o padrão dos fiéis. Nós não podemos ter essa ligação. Nós não podemos ser levados pelos ventos da doutrina cultural de cada década. Nós temos que estar fora desse parâmetro. Nós precisamos nos libertar desse mundo do qual nós não pertencemos mais. Isso já disse Jesus no capítulo 17 de João. Estão no mundo, mas não são do mundo. E o Senhor pediu: livre-os do mal. Agora, se nós trazemos o mundo para dentro da igreja, então não tem como Deus nos livrar, porque aí nós colocamos o mal dentro do nosso ambiente. Se nós trazemos o mundo para dentro de casa, então não tem como pedir a Deus que guarde os nossos filhos do mundo, porque nós trouxemos o mundo conosco, e aí Satanás vai ter autoridade para insistir e permanecer dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí então ele diz que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, conforme estava dizendo há pouco, né? Por que nós não conseguimos entender a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo não nos guia, não pode revelar coisas mais profundas. É exatamente porque nós somos como meninos, não é? Embora antigos pelo tempo de fé, mas meninos no entendimento. E é lamentável que isso aconteça. Veja a dificuldade que é, como eu disse na última palavra antes dessa primeira parte,
que quando nós citamos uma referência, dependendo da referência, se for um profeta menor, se for um livro do Antigo Testamento, nós temos que ficar esperando um tempo muito grande para pessoas que têm 5, 6, 8, 10 anos de fé encontrar, porque às vezes nunca leram aqueles livros, nem sabem que aqueles livros existem. É lamentável isso, como que nós somos negligentes para conhecer Deus, uma vez que a Bíblia Sagrada foi nos dada para revelar tudo quanto nós precisamos saber sobre Deus, sobre a Trindade e sobre a salvação. Não é? Mas então o capítulo 6 vai dizer o seguinte, para os que são meninos, os que são negligentes, os que não aprendem, porque não querem aprender. Há muitas pessoas que dizem, eu leio a Bíblia e não aprende. Não é verdade. A primeira coisa para aprender a Bíblia, nós temos que querer aprender. É como uma criança, e os irmãos devem conhecer alguém, não é? No meu caso, por exemplo, eu tenho um irmão que ele se recusou a aprender a vida inteira. Não é? Ele é bem mais velho que eu, ele foi colocado naquele tempo que nem existia as escolas como nós temos hoje, particulares. Ele foi colocado no internato, meu pai fez tudo e ele não quis aprender, ele se recusou a aprender. Não é? Então há pessoas que não querem aprender. A esses eu dou um conselho: queira aprender a Bíblia e você vai aprender. Não é? Primeira coisa, abra o seu coração para aprender a Bíblia. Pegue a Bíblia e não olhe para a grossura dela, mas olhe para o conteúdo agradável, extraordinário que ela tem. Né? Deseje conhecer Deus por meio da Bíblia e você com certeza vai conhecer. Olha, o capítulo 6 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Entenderam? Nós precisamos de deixar esses rudimentos da doutrina de Cristo, que é a discussão sobre a fé em Deus, sobre o arrependimento de obras mortas, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós precisamos de parar com isso. E isso são coisas elementares, que é do primeiro ano da vida cristã. Agora nós estamos vendo pastores hoje errando nessas doutrinas elementares, que o livro aos Hebreus diz que nós temos que deixar isso e caminhar para a perfeição. Lembrando aos irmãos que essa perfeição que é dita é a perfeição possível de ser alcançada pelo homem. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que o Senhor nos concedeu 5 ministérios para nos ajudar, que é o ministério de apóstolos, de profetas, de evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que nós cresçamos até a altura do varão perfeito. Mas isso quem vai nos guiar, porque quem vai dar a direção aos ministrantes, aos pastores comprometidos com a palavra, é o Espírito de verdade, que Jesus disse: eu enviarei aquele Espírito de verdade que vos guiará a toda a verdade. Não é? Então, às vezes, quando nós lemos, pode ser que no natural nós não entendemos muito, mas eu gostaria que os irmãos soubessem que até o fato do auditório, né, da igreja ser negligente, isso impede que Deus também nos dê a nós, os pastores, revelações para aprofundarmos, porque nós temos que ficar como aquele que, não sabendo nadar, tem que ficar na rasoura, tem que ficar ali, porque não pode ir em águas profundas. Por quê? Porque não pode levar o grupo com ele. Então, irmãos, nós precisamos avançar nesse conhecimento da palavra de Deus. Precisamos conhecer mais. E o Espírito Santo tem muito mais para nos dar, desde que nós tenhamos o coração aberto para aprender a palavra do Senhor. Então ele diz, e agora ele vai falar aqui sobre aqueles que já foram crentes,
e que deixaram a fé e que jamais poderão retornar para Deus se Deus assim não permitir, porque eles colocam com a sua ação de negação de Cristo pelo desvio da fé, eles tornam a colocar Cristo em vitupério, em desprezo, em vergonha, não é? Então olha só, vamos ler alguns versículos, a partir do verso 3. E isso faremos se Deus o permitir. Logo, o contrário é verdadeiro. Se Deus não permitir, nós não faremos. Se Deus permitir, nós faremos. O quê? Aí ele vai dizer: é impossível que os que já uma vez foram iluminados, quer dizer, aqueles que já uma vez foram crentes, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, mas são aqueles que receberam o dom da graça, o dom da salvação, os dons espirituais, a atuação do Espírito Santo na sua vida, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram. Verso de número 6. Esse recaíram aqui e desviaram. Sejam outra vez reconciliados para arrependimento, renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É muito perigoso isso, irmãos. E como nós vemos hoje que a fé de uma grande parte de crentes hoje é uma fé raquítica, é uma fé edêmica, ela está doente. Você vê crentes hoje, por qualquer coisa, ele está querendo desistir da igreja, ou se ele não desiste pela fala, mas ele desiste pelas atitudes. É um crente travado, não consegue atuar na igreja, não produz frutos, não coopera, não colabora, não participa ativamente do culto. Eu não estou falando de ir ao culto, mas é participar do culto, é se encher da graça, é se permitir ser usado pelo Espírito Santo. Irmãos, é um perigo de estarmos desviados dentro da igreja. Aleluia. Me preocupa, por exemplo, os frutos do ventre dos crentes que estão sendo produzidos dentro da igreja, ou seja, os nossos filhos que crescem dentro da igreja, apáticos, frios, sem sensibilidade espiritual, e nós, os pais, não nos importamos, porque o nosso projeto para eles são outros projetos. Nós queremos que eles se tornem bem-sucedidos, que eles conquistem o mundo, que alcancem os pontos mais altos da glória humana, e nós nos esquecemos que a verdadeira vida está no porvir. Aqueles que alcançarem a graça de chegar diante do trono de Deus, não existe riqueza, não existe nada que se compara à glória daqueles que alcançarem a salvação em Cristo Jesus. É lamentável. Eu fico entristecido e angustiado quando eu vejo um grupo de jovens que hoje já estão numa idade que já passou bem dos 20 anos, 22, 24, 25 anos, alguns jovens que foram criados comigo na igreja do Santos Dumont, criados não como jovens, mas algumas crianças que chegaram no Santos Dumont, outros que nasceram enquanto eu estava ali pastoreando, que ensinei o caminho, da mesma forma que eu estou ensinando para os irmãos, que levei-os a ter experiência com Deus, a uma vida de oração, a receberem os dons espirituais, e hoje vendo-os lançando tudo isso fora, vivendo numa vida de insubmissão a Deus, numa vida de rebelião, numa vida de fantasias, numa vida aparentada com o mundo. Isso me angustia,
E eu não gostaria mais de ver essas crianças, nossos filhos, que são criados na boa doutrina, deixarem a doutrina do Senhor para voltar ao mundo. Porque a Bíblia diz que esses que assim o fazem, crucificam de novo a Cristo e o colocam em vitupério, em desprezo, em ignominia, em vergonha. Irmãos, tais pessoas não terão oportunidade de reconciliar nunca mais, se Deus assim não conceder. Ainda bem que Deus é muito misericordioso. Ainda bem que Deus socorre aos pais que oram por esses filhos indolentes, esses filhos tão insensíveis à voz do Espírito Santo, que chegam a ser zombadores da fé de seus pais, quando fazem o mínimo caso da igreja, da palavra de Deus que os seus pais abraçaram. Bom, aqui é feito então uma comparação desses que abandonam a fé com a chuva que embebe a terra, que muitas vezes cai sobre a terra e que faz produzir fruto. E essa terra que produz fruto, a Bíblia diz aqui que ela recebe a bênção de Deus. Escuta só, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Veja bem, ele está fazendo uma comparação, está dentro do contexto imediato do texto anterior, que está falando daqueles que já experimentaram toda a glória de Deus, os dons espirituais, não é? As dádivas da palavra de Deus, e recaíram. Então ele está falando que assim é a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre a terra e que faz produzir o fruto daquele que a lavrou, e esta recebe a bênção de Deus. A terra recebe a bênção de Deus porque produz frutos. Ele diz, mas a que produz espinhos, a terra que produz espinhos, no caso desviado, aquele que abandona ou zomba da fé de seus pais, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Quem é reprovado? A terra. Quem é reprovado? Aquele que abandonou a fé. Aquele que mesmo estando no seio da igreja é insensível. Não sente absolutamente nada. Não se interessa pela pregação. Não se interessa pelo ministério de louvor. Não produz fruto nenhum. É alguém neutro, é morto, não é? Então, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Ora, o que vai acontecer com uma pessoa desviada que vier a morrer? Qual é o fim dele? O fim dele é ser queimado. É o que diz a Bíblia, é ser lançado junto com todas as personagens do mal no lago de fogo eterno. Não é? Então nós precisamos ter cuidado. Nós que um dia já experimentamos toda essa potencialidade de Deus na nossa vida, nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos produzir frutos, porque aqui está dizendo que a terra que produz frutos, ela é abençoada por Deus. Lembra da parábola do semeador? A terra cuja semente caiu à beira do caminho, a semente entre espinhos, a semente entre pedregais, mas a semente que caiu na boa terra produziu a 30, 60 e 100. Nós precisamos ser essa terra produtiva,
Nós precisamos sair desse marasmo que nós estamos envolvidos. Nós precisamos de nos tornar verdadeiros crentes em Cristo. Nós precisamos dar mostra de que nós fomos transformados pela palavra de Deus. Nós precisamos mostrar fervor, alegria do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a palavra que nos deu vida. Nós precisamos conhecer o doador da vida, que é Cristo Jesus. Muito bem, mas nós vamos caminhando aqui para o final. E ele diz assim, verso 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ora, nós que fomos salvos, então nós temos que ter os frutos que acompanham a salvação. Nós temos que ter uma mensagem para os nossos amigos. Nós precisamos influenciar aqueles que convivem conosco, os nossos parentes, aqueles que estão dentro de casa, os nossos amigos de trabalho, os nossos colegas de escola. Irmãos, a igreja parou de evangelizar, nós paramos de evangelizar. Nós temos medo de evangelizar, nós temos vergonha de produzir frutos para Deus. É como se nós estivéssemos fazendo uma coisa errada e o ímpio estivesse fazendo uma coisa certa. Nós precisamos voltar a ter a impetuosidade que é produzida pelo Espírito Santo sobre aqueles que estão cheios dele. Nós perdemos a essência do Espírito Santo, nos tornamos vazios, nos tornamos pessoas sem nenhuma qualificação para viver o evangelho que nós dizemos que temos em nós. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, da pregação, da evangelização, do envolvimento em missões, das suas colaborações para fazer a igreja crescer, evoluir, ir mais longe. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Nós nos lembramos de uma igreja onde todo crente era um servo. Nós vivemos num tempo em que havia o prazer de servir uns aos outros. Mas nós estamos vivendo hoje num tempo de que de cima para baixo todos só querem ser servidos. Estamos vivendo num tempo em que todos estamos interessados em reconhecimento. Nós estamos muito mais preocupados em sermos admirados, sermos aplaudidos, do que reconhecermos que aqueles por quem Cristo morreu são todos eles superiores a nós. E não importa que classe social eles pertençam aqui no mundo. Aleluia, Jesus. Como nós precisamos voltar ao Evangelho. A igreja de hoje, que Deus me perdoe porque não quero fazer nenhum julgamento, mas o que as pessoas pensam da igreja hoje, o que elas pensam dos crentes, o que elas pensam de nós como líderes, como pastores, é o mesmo que termos crucificado de novo a Cristo e tê-lo sujeitado ao vitupério e à vergonha. Meus irmãos, o verso de número 10 é muito significativo e nos leva a um temor. Quando ele diz, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome, para com o nome de Deus, mostraste enquanto serviço aos santos e ainda servis. E quando buscamos isso, aonde é que está esse trabalho? Aonde é que está essa obra que nós estamos fazendo?
Não, irmãos, lamentavelmente nós não estamos trabalhando pelo nome de Deus. Não, nós não estamos. Reunir, irmãos, aos domingos, em muitas igrejas, aqui em Goiânia, na terça e quinta, e ficar somente no oba-oba, no canta-canta, com mensagens frias, vazias, com mensagens que não confrontam, com mensagens que não estimulam a fé. Isso não é evangelho, irmãos. Isso é ajuntamento de pessoas. Nós precisamos ter um culto, irmãos, que Deus participe dele, que os membros sejam fervorosos, que estejam cheios de amor pelo nome de Deus. É isso que é ser crente, é ver a glória de Deus, é ver o Espírito Santo atuando, é ver crente recebendo a purificação dos seus pecados, se quebrantando diante de Deus. É você ver crente milagrosamente sendo restaurado na sua alma. Não, o que nós estamos vendo hoje é uma igreja que produz crentes problemáticos e que quando dão conhecimento à liderança que estão com problema, essas lideranças os mandam procurar os psicólogos e psiquiatras para fazerem terapia. É um absurdo que nós estamos vivendo hoje. Mas a Bíblia nos dá a resposta, porque foram negligentes para ouvir, tendo já tempo para serem mestres, estão até hoje nos rudimentos doutrinários, não avançaram na fé. O Espírito Santo não pode nos guiar à verdade, porque nós não estamos preparados para recebê-la. Nós não suportamos a confrontação hoje. Vamos prosseguir. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. A esperança da salvação, irmãos, que nós recebemos um dia pela palavra, ela precisa ser fortalecida em nós. Ela precisa encontrar um alicerce bastante fundamentado para que ela possa crescer. Há muitas pessoas perdendo a esperança na salvação, na volta de Jesus. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Talvez você me pergunte onde é que Deus fez esse juramento. Ora, eu quero te mostrar aqui na Bíblia. O problema é que às vezes a gente lê e não sabe que ali está um juramento. Por quê? Porque não estudamos, porque não temos interesse, porque somos negligentes. Abra sua Bíblia no capítulo 15. A Bíblia diz no capítulo 15, no título está assim: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Aqui está a promessa. E daqui a pouco Deus vai fazer o juramento. Deus está dizendo: Abraão não é nenhum servo, nem um escravo da sua casa, como também não será Ismael, será aquele gerado no ventre de Sara. É promessa de Deus, é juramento. E ele prossegue:
Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. A esperança exige de nós que creiamos. E para crer, nós precisamos estar arraigado na palavra de Deus. A palavra de Deus para Abraão naquele tempo foi uma palavra que veio ao seu coração através de uma visão. Agora, para nós outros hoje, é a Bíblia. Se eu não colocar a Bíblia no meu coração, se eu não colocar a Bíblia na minha mente, a promessa de Deus não se cumpre, porque ela não terá um fundamento para se arraigar nela. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra. Aqui vai ter o juramento. Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partindo-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a sua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E agora escuta: e sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí eu vou explicar aos irmãos. Nesse tempo aqui de Abraão, quando 2 homens faziam um pacto inquebrantável, um pacto que não poderia ser desfeito. Depois de fazerem todos os acertos no contrato, então eles pegavam os animais, como aqui está descrito, a novilha, pegavam a ovelha, e partiam-na no meio, e colocava uma banda em frente à outra, a banda da novilha, e colocava uma certa distância entre elas. E para afirmar essa verdade, então eles passavam entre aquelas 2 partes com uma tocha de fogo. Aquele era um juramento que 2 pessoas faziam. Evidentemente, irmãos, que Deus estava mostrando, e é aqui que a Bíblia diz, eu li para os irmãos há pouco: não tendo outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. O juramento de Deus foi feito ali para Abraão, que ele receberia a bênção sobre a sua herança eternamente por meio de Isaque, que ainda estava nos lombos de Abraão. E é por isso que a Bíblia diz: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Porque Abraão creu na promessa de Deus, e Deus mostrou a ele por um juramento, quando ele passou na forma de uma tocha de fogo entre as 2 bandas daquela novilha. Glória seja o nome de Jesus. Então Deus honra a sua promessa com um juramento.
Então aqui o verso 17, pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então não esqueça nunca o capítulo 15 de Gênesis, agora você aprendeu, é onde Deus fez o juramento para Abraão. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então Deus é imutável na sua promessa e no seu juramento. Ele prometeu, é imutável. Ele jurou, é imutável. Onde Jesus, a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do céu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oh, glória a Deus! Irmãos, o livro de Hebreus diz o seguinte, olha, nós já conquistamos o céu, nós temos um precursor, ele já entrou no céu, nós já temos a garantia, irmãos. Ora, só lembrando os irmãos, quem foi o precursor de Jesus para introduzi-lo em Israel? Não foi João Batista? Ele não foi enviado por Deus? Olha, eu vou ler de novo, irmãos. A qual temos como âncora da alma segura e firme que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi estabelecido por um juramento. E jurei eternamente que tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E lembra que ele foi constituído sumo sacerdote para se apiedar dos fracos e dos ignorantes como nós. Por isso ele nasceu, irmãos, como homem, para experimentar todas as fraquezas e ignorância do ser humano. Glória seja o nome de Jesus. Nada é tão extraordinário quanto estudar a palavra de Deus, porque traduz para nós a certeza de que nós somos amados de Deus e perdoados pelo Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Que bom que você veio, que você está conosco nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. Se você chegou depois, eu aconselho você a ver o começo, entender toda a palavra. Não é? E se você tem alguém que você conhece e gostaria que tal pessoa tivesse ouvido esta palavra, envie para ela, não é? Faça com que essa mensagem chegue até essa pessoa, principalmente aqueles que estão hoje no meio da cristandade, mas totalmente alheios ao que você ouviu nessa noite. Que Deus assim nos abençoe. E a nossa oração é que cada dia mais nós compreendamos a palavra de Deus e saibamos de que aquele que é verdadeiramente crente, aquele que é filho de Deus, deve imitar a Deus como Pai. Isso é o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5 e verso 1. Eu espero que o nosso comportamento, as nossas atitudes e as nossas ações sejam verdadeiramente como de um filho de Deus. Assim, irmãos. Dom real, Deus despertou os seus fiéis, com de curar toda doença, Deus sarou.
final. Eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De Que que sofreis os rios pulmões, de febre grita o coração, de tosse nervos ou lesões, de pele mente, de percussão. Sarareis, sarareis, pelo poder da oração. Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei meu Jesus, deixai as caras e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pena e gozareis as grandes bênçãos do Senhor. Vem Deus, a quem relei o louvor. ó Que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nos vem Deus devemos confiar. Jesus Cristo morrer pra no momento nos curar. Glória a Deus, glória a Deus. é poderoso pra salvar. Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos louvar a Deus com o hino 122. 122, fogo divino. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Desce do alto, bendito fogo. Desce poder celestial. Desce do alto, bendito fogo. Vem chama pentecostal. Desce Espírito Consolador. Desce e enche-nos de santo amor. Desce ao mundo, nos mostra Jesus.
seja Deus. Vamos cantar o hino 61. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em todo tempo, irmão. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente nada que morramos, podes assim dormir. A cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao teu cantar, sossegai. Seja o Pela do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o teu cantar, Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sumir. A dor que perturba minha alma, ao berço te vem dormir. Ondas do mar que me Cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao teu cantar, sossegai. seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu cantar, sossegai, Sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.
eu desci até a casa do oleiro. Confesso que muito me admirei. Olhei em suas roupas, trabalhava e eu atento observava os lindos vasos que ele fez. Mas uma coisa eu não pude entender. Para mim o vaso era perfeitíssimo. O oleiro achou defeito no vaso, quebrou e amassou o barro e fez um vaso mais bonito. Foi então que eu pude entender o motivo dele ter crescido. Foi pra ver que eu não sou nada mais que barro, e através daquele vaso Deus então falou comigo. Só então eu ouvi a voz do Senhor, que me disse: eu sou um Deus poderoso. Te levei ali só para te mostrar que eu posso te quebrar e te fazer um vaso novo. O oleiro hoje está neste lugar. Seu nome é Jesus maravilhoso. Muitos vasos ele hoje vai quebrar, amassar e transformar, para depois jogar no fogo. E depois que o fogo santo te queima, tu serás um vaso novo e verdadeiro, para toda glória preparado. Tu serás sempre usado nas mãos do oleiro. E depois que o fogo santo te queima, tu serás um vaso novo e verdadeiro, para toda glória preparado. Tu serás sempre usado nas mãos santas do oleiro. Nas mãos santas do contra os males deste mundo, Deus nos dá lição. Não que Deus não cure, foi de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sobre azeite, sou cura tem fim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura sim. Aleluia! Cristo
glória a Deus. Aleluia.